Olá a todos! Com relação à nova central de resultados, então agora você tem no site análise independente, como você já tinha antes, tá? Que tem o saldo de cada um dos robôs, então o resultado final do período X até o período Y, tá? Então aqui você tem o Delta Oscillator, que ficou com lucro, né, de 3.193. Quando você clica sobre o robô em questão, ele realça para você os dados daquele robô. Então, por exemplo, quantos por cento dos trades ele acertou? Aqui você tem o ranking do melhor para o pior, você sabe onde ele está, o Delta Oscillator. Qual o saldo versus o drawdown? Como que foi o lucro e o prejuízo hora a hora, né, histórico desse robô? Quanto que é o rebaixamento desse robô? E qual é o lucro aí diário, né? Você pode inclusive aqui olhar desde o início e ir arrastando, ok? Então, lucro e prejuízo. Aqui você tem também os robôs, né, com menor saldo, aí é o ranking, ok? Aqui em cima nós temos um resumo, né? Quando você seleciona, ele te diz quantos trades foram realizados, quantos por cento, né, de acerto, 57%, qual o saldo final, 3.190, então que é o que está aqui, e o drawdown, tá? Nada mais nada menos do que um resumo de todos os dados aqui embaixo. Agora, quando você clica em visualizar portfólios, tá? Nessa setinha, você tem essa nova opção que não tinha antes, que é a análise de portfólio, tá? Então, você tem 9 portfólios como sugestão, tá? Portfólio 1, 2, 3 até o 9. Aqui você tem o limite de perda de cada um, não tem limite de ganho, é só de perda. E aqui os robôs para você utilizar em cada um dos portfólios. Quais são os robôs? Tá? Ah, mas como que eu sei o número? Para quem é assinante, né, você consegue visualizar um número lá quando você faz o download. Cada robô tem um número, né? Aqui você tem um comparativo do drawdown de cada um dos portfólios. Então, portfólio 1, 2, qual que é o drawdown de cada um deles, tá? Aqui embaixo você tem uma rentabilidade, né? Que você acaba conseguindo comparar um portfólio versus o outro, tá? Ao longo do tempo. Aqui você tem a quantidade de trades que foram realizados e o percentual de acerto nos trades, tá? Então, por exemplo, aqui nós temos o portfólio 2, que realizou 448 trades neste período, e teve 68% de acerto. Aqui ao lado nós temos o payoff, tá? Ah, não sei o que é payoff. Procura no Google, tá? Procura no Google. Não vou entrar em detalhes de cada um dos parâmetros aqui. Aqui você tem correlação mãe e aqui você tem o saldo final comparativo de cada um dos robôs. Caso você clique em um portfólio específico, eu quero descobrir qual é o melhor para mim. Aqui já está claro para você fazer uma análise, mas se você quiser saber o resultado de um específico, né, porque aqui em cima tem o resumo deles, basta você clicar em um portfólio que ele vai realçar para você apenas os dados daquele portfólio. Então aqui você tem a quantidade de trades, onde que ele se encaixa, percentual de acerto, o payoff desse portfólio, qual que é a rentabilidade dele, que é o portfólio número 1 que eu selecionei, né? E aqui a correlação mãe desse portfólio. Agora que vocês já sabem, né, como que os dados que tem à tua disposição no site, vou falar um pouco sobre a Roboteca Portfólio, as vantagens dela, tá? Antes, como eram feitos os portfólios? Então, todos os backtests eram feitos de forma independente, então fazia o backtest do robô LT, depois do padrões, Fibonacci, jogava tudo numa planilha, que é essa daqui, tá? Então aqui você tem o fechamento de cada trade, o resultado de cada um deles, e a planilha calculava para mim. E conforme eu dizia, né, o setup que eu queria utilizar, a planilha calculava o drawdown e tudo mais. Porém, existem falhas, né, de cálculo por se tratar de Excel. Existem, eu não diria nem falhas, existem limitações. Por quê? No Excel você só tem o resultado do fechamento de cada trade. Eu sei que esse trade fechou em R$35, por exemplo. Só que eu não tenho o resultado do trade em andamento. Por quê? 9,28, eu sei que esse trade fechou 35, mas quanto que ele estava? 9,27, 50 segundos. Né? Quando a gente fala de um trade, não tem problema, mas como a gente está montando um portfólio e tem vários ao mesmo tempo, você tem um grande problema aí, porque você só tem o resultado fechado. Né? Além disso, o fazer por Excel não é o melhor dos mundos, por quê? Você tem que adivinhar aqui por tentativa e erro, né? Conforme você vai excluindo aqui o portfólio, ele vai recalculando para você o drawdown e o saldo, né? Entretanto, você tem 30 robôs. Como que você vai descobrir qual é o melhor portfólio com tantas combinações possíveis? É quase que humanamente impossível, né? Afinal, você tem infinitas possibilidades. Qual que seria o mundo ideal?
fazer todo o backtest direto pelo próprio MetaTrader. Afinal, o MetaTrader te diria qual é o portfólio correto, se é utilizar só o robô Forecast com o MACD e o High-Low, ou é usar o ponto contínuo ATR e o IFR. Eu não sei. O MetaTrader diz isso para você, né? Além disso, você também tem confiabilidade nas informações, afinal você não precisa extrair para um Excel, calcular por fórmula, nem nada, né? Você tem isso tudo de forma automática pelo MetaTrader. Isso seria o mundo ideal, né? Poder rodar os 30 robôs ao mesmo tempo no MetaTrader para você simular um portfólio. Porém, quando você vai fazer um portfólio, por exemplo, um backtest, você clica em otimização genética, né? E vai selecionar um robô, por exemplo, o Keltner. Olha só, ele vai te dar os parâmetros aqui para você fazer o teu backtest. Só que você vai fazer o backtest exclusivamente só desse robô, né? Você não vai fazer backtest de vários robôs. O que vai acontecer daí o problema? Você vai ter o resultado dele, ok. Só que você vai ter que jogar para um Excel, você vai ter que adivinhar o portfólio. Então foi pensando nisso que eu desenvolvi a Roboteca Portfólio, né? Então você, que está aqui nomeado como Master, né? Você tem aqui todos os robôs dentro de um só, tá? Então você aqui tem, por exemplo, o número mágico de cada um deles, qual setup vai utilizar em cada um deles, né? Então, olha, em cada um deles não. Eu quero utilizar, por exemplo, aqui, ó. Eu quero utilizar o setup 1, o 2, o 3, o 4, tá? Você pode dizer qual setup você quer utilizar, né? Então é como se você tivesse realmente os 30, como não? Você tem os 30 robôs dentro de um só, tá? Quantos contratos você quer em cada um dos robôs? Qual o stop loss? O take profit? Qual vai ser o tempo gráfico de análise de cada um dos robôs? Qual o stop móvel? Se vai ser distanciamento ou média móvel e tudo mais. Tudo de forma independente, tá? Só o horário e o dia de negociação que são os mesmos aí para todos os robôs. Agora você deve estar me perguntando, tá, mas de forma prática, como isso vai me ajudar, né? Eu vou fazer uma simulação aqui para você, colocando no modo de visualização e vou colocar aqui alguns setups, tá? Para você ver como que funciona aqui todos esses setups ao mesmo tempo. Então perceba que você tem aqui 3 robôs operando simultaneamente, 4 robôs, 5 robôs, 6 robôs, operando de forma simultânea e independente, tá? Um robô não atrapalha a operação do outro. Então você tem os 30 robôs dentro de um, só comprovando o que eu disse antes, ok? Ah, legal. Então, agora, como que eu faço para montar um portfólio, né? Você vem aqui ó, em otimização genética, tá? Aí, o que você faz? Vamos selecionar aqui uma data pequena, só para podermos demonstrar um teste, tá? Aí aqui, o que você faz na otimização genética? Você monta aí as tuas configurações dos robôs, tá? Nesse caso aqui estão as melhores configurações conforme o que está no site. Quais são as melhores configurações? Essas daqui, tá? Então o robô Delta Oscillator lá no portfólio tá exatamente com a configuração que ele fez 3.190 nos últimos 3 meses, tá? O robô, por exemplo, o número 1, que é o robô, se eu não me engano, é o Keltner, né? O robô Keltner, a mesma coisa, ó, 1719 e tal, é o mesmo robô que está lá. Inclusive, vou até fazer um backtest aqui com o robô Keltner, tá? Para mostrar para vocês o resultado, olha só. 1719, tá? Com um drawdown de 562. Se pegarmos o portfólio e deixarmos ligado apenas o robô Keltner e realizarmos o backtest, tá? Teremos o mesmo resultado. Vou mostrar para vocês aqui, ó, realizando o backtest, o mesmo resultado, ok? Agora, retomando aqui a grande vantagem da Roboteca Portfólio, além de fazer tudo pelo MetaTrader, já te dizer, né, qual que é o melhor portfólio a ser utilizado. Vamos lá. Você vai clicar em otimização genética, insira a data que você quer simular, né? Eu vou colocar aqui dias curtos, né? Só para a gente poder simular. E aqui na otimização genética, você pode escolher quais os parâmetros que você quer testar. Então, posso, por exemplo, colocar stop loss de 400 pontos, eu quero testar no setup 1 até 1000 pontos e eu quero que ele vá de 100 em 100. Então, ele vai testar stop loss com 400, com 500, com 600, até 1000 para mim. Eu posso fazer isso com todos, tá? Por quê?
Vai acontecer de você ter um setup que ele é muito ruim nos últimos 3 meses, só que combinado com um outro setup que é muito bom, ele equilibra o teu portfólio. Por mais que ele termine no prejuízo nos 3 meses, ele faz com que o seu drawdown no portfólio diminua. E isso é bom para você. Desde, obviamente, né, que o prejuízo que ele te resultou no final não seja maior do que o lucro que o outro robô te deu no final. É fato isso. Mas é muito bom você também testar outros tipos aqui de alvos, stop loss, tempo de análise, stop móvel, tá? Dá para fazer sem problema nenhum. Do jeito que está hoje, os robôs estão com o padrão, ok? Com o padrão do melhor resultado dos últimos 3 meses. Então, nesse backtest simples aqui, eu vou selecionar a otimização genética, vou colocar a data, vou colocar OHLC por 1 minuto, porque o robô só opera candle fechado, então pode ser, não tem problema, tá? Fica muito mais rápido o backtest. Vou deixar o limite de perda aqui, vou deixar sem limite de perda, vou deixar 999 sem limite de perda. E vou deixar apenas para que ele faça as verificações de portfólio mesmo, tá? Então ele vai analisar para mim aqui as combinações de portfólio, olha só. Ele vai iniciar no não e vai parar no sim. Então ele vai combinar só o 1 com o 2, só um com o 3, só um com o 4. Ele vai combinar o 1 e o 2 com o 3, 1 e o 2 com o 4, 1, 2 e o 3 com o 5, entendeu? Todas as combinações, as 30. Imagine para você fazer isso manualmente, seja por Excel. É impossível, né? Então essa é a vantagem da Roboteca Portfólio. Aí basta colocar aqui, clicar em iniciar, que o MetaTrader vai começar a fazer os cálculos para você dos portfólios e clicando em resultado da operação, ele já vai te dizer aqui, ó, qual foi o lucro, fator de lucro, rebaixamento, fator de recuperação, tudo para você. E quais são os robôs desse portfólio? Por exemplo, robô 8, robô 12, robô 15 e assim sucessivamente, tá? Aí, vamos supor, terminei aqui o backtest. Vejam como é pesado. Para fazer 10 dias demoraria 1h30. Terminei esse backtest. Quero só esse setup, quero analisar. Basta dar um duplo clique, tá? Que ele já vai gerar para você o backtest só desse setup, desse portfólio. Aqui você tem lucro líquido, rebaixamento e assim por diante, tá? Quero ver o visual, né, desse setup. Você clica em backtest visual e aqui você tem o backtest visual desse setup que você acabou de criar, tá? Então você consegue daí aqui saber o comportamento do robô. Olha só, eles colocam os trading stops, os alvos, tudo corretamente aí, tá? E trabalham tudo de forma independente. Beleza, montei um portfólio. Como que eu faço agora para saber quais robôs eu tenho que usar, né, corretamente do portfólio que eu montei? Quando você dá 2 cliques aqui, tá? Que ele vai gerar um backtest para você. O que você faz? Você clica em parâmetros de entrada e aqui você tem, ó, exatamente quais são os robôs que você tem que usar. Ó. Setup 2, 3, 5, 6, aí você só anota, né? Anota e coloque daí esses setups aqui que estão indicados, que foram os setups do teu portfólio, tá? Caso você queira fazer um backtest também simulando limites de ganho ou limite de perda, basta você colocar aqui limite de ganho, você flaga, limite de perda, você flaga. Você pode colocar, eu quero um limite de perda de R$100, quero testar até 200. Qual que é melhor? 100 ou 200? Então você vai falar de 100 em 100 até 200. É 100 mais 100, 200, ok? Ele vai fazer 2 testes para você do limite de perda. Limite de ganho, eu quero testar para ganhar R$100, a mesma coisa do limite de perda. Pronto, basta clicar em iniciar. Ele fará também a simulação para você baseado no limite de ganho e limite de perda. Aí olha só, vamos supor que já tenha terminado. Basta dar um duplo clique e pronto. Ele vai te dizer, eu posso até alterar aqui, tá? Só para mostrar para vocês. Ó, alterei, vou dar um duplo clique. Ele vai voltar lá para o setup correto, tá vendo? Então, nesse setup, tá? Esse seria o meu resultado. E os robôs que eu deveria utilizar são esses. E esse é o meu limite de ganho e limite de perda, tá? Essa é a grande vantagem da Roboteca Portfólio. Eu pretendo em breve disponibilizar o robô da Roboteca Portfólio para que seja possível operar também por meio dele. Você não vai precisar arrastar os 30 robôs. Você apenas precisará arrastar um robô, como se você fizesse desta maneira aqui, ó. Arrasta o robô master, né? Seleciona os parâmetros e dá OK. Pronto, o teu robô irá operar, né, de forma 100% automática.
Em breve eu pretendo fazer desta maneira. Está em teste, porque ficou muito pesado. Para backtest roda perfeitamente, só que em ambiente real ele ficou um pouco pesado. Entendeu? Então, mas já estou trabalhando nisso e quero ver se será possível disponibilizar, tá? Porque caso disponibilize, também terá alguma limitação aí com relação à potência do computador, né? A pessoa terá que ter um computador razoavelmente bom para conseguir rodar corretamente daí este robô com os 30 aqui em um só, tá? Então, por via das dúvidas, o ideal é continuar utilizando a Roboteca convencional até que seja disponibilizado essa nova de uma maneira mais leve, tá? Por enquanto, ela será disponibilizada apenas para realizar backtests, tá bom? Espero que tenham gostado dessa novidade da Roboteca Portfólio, é uma novidade única da EN Investimentos, tá? Desejo a todos sucesso, bons trades, muito obrigado pela atenção e bons negócios.